quer de um ponto de vista do som visto como artes, digamos, como estrutura musical, quer do som visto como sons gerais. Tudo isso passou a ser integrado nas bobinas. Obviamente não avançou para os tempos modernos e para os meios que usamos hoje. E é um homem que, sobretudo, fala e avança muito sobre a questão da cor, que era determinante para ele. Por isso eu vou contar imediatamente a seguir, vou saltar um pouco e vou contar a seguir o que se passou com o Morgado Fafo Amoroso que ele ensinou do Camilo Castelo Branco. Mas antes disso preciso apenas dizer aqui mais 2 ou 3 coisas. Uma delas é que o Eugênio de Andrade, perante o insucesso que existia em absoluto no Porto de se avançar para um grupo, convidou o Alexandre Babo e desafiou a direção a desafiarem o António Pedro, que vivia em Moledo, como eu disse ainda há pouco, a vir dirigir um grupo novo, até porque havia muitos jovens no TEP com muita vontade, com muita garra de fazerem novo teatro, mas sem conseguirem avançar porque faltava quem dirigisse tudo aquilo. Vão buscar o Pedro, conversam com ele, o Pedro aceita e vem por aí abaixo, vem até, neste caso concreto, ao Porto. Ele próprio confessaria 2 ou 3 anos depois, em várias entrevistas, aliás, mas a primeira foi ao Correio da Póvoa de Varzim, que o entusiasmo que encontrou por parte de todas as pessoas que o ouviram dar a sua primeira aula no dia 7 de março de 1953 era tal que o entusiasmaram a prosseguir. Inicialmente vinha 2 vezes por semana, à quarta e ao sábado. A direção comprometeu-se a só lhe pagar a viagem e um motorista que o acompanhava nos regressos, porque normalmente eram tardios. Foi subindo, até que perto da estreia, em 18 de junho de 53, o António Pedro já ensaiava diariamente. Aliás, curiosamente, 5 anos depois, eu estava a falar de 53, em 58 é o Teatro Experimental do Porto que vai introduzir a folga no teatro português, que até então não existia. Ou seja, trabalhava-se todos os dias com 2 representações ao sábado e 3 representações ao domingo. Depois é tudo alterado a partir da intervenção dele já no plano profissional. O TEP seria amador entre 1953 e 1956. Em 6 passaria a um semiprofissionalismo, concedido um primeiro subsídio para trabalho anual por Eduardo Brazão Filho, ou seja, filho do mesmo Eduardo Brazão, do pai dele, portanto, do Eduardo Brazão, pai, chamemos assim. Foi um dos grandes atores portugueses de todo este período e que chegou a constituir a Companhia Rosas e Brazão e, de certa forma, vai mexer completamente no teatro que se fazia em Portugal. Introduz a encenação moderna, que é o mesmo que dizer a unidade das diferentes facetas e artes do espetáculo sob a direção do encenador. Ou seja, deixa de ser o autor, deixa de ser o artista vedeta, digamos assim, deixa de ser qualquer outro contratado à pressão fora do espetáculo a dirigir a montagem do espetáculo e passa a ser diretamente uma nova figura, uma nova personagem chamada encenador que dirige e que, digamos, passa a ser o novo tutor do próprio espetáculo, o novo criador do espetáculo, o novo homem que vai desenvolver a ação para o futuro. Nesta fase, há casos curiosos. O Pedro procurava muito localizar não só o som, não só os figurinos
e os cenários. Nisso contou com a preciosa ajuda do Augusto Gomes, embora curiosamente o António Pedro, como é sabido, entre outras coisas, introduziu o surrealismo em Portugal, sempre foi surrealista. O Augusto Gomes era neorrealista, mas gradualmente conseguiram uma grande empatia entre ambos e viriam a tornar-se as duas grandes figuras, digamos, do teatro português. E é, em toda a primeira fase, a única pessoa a quem o António Pedro permita que faça encenações. O Augusto Gomes fez 3 durante esse período inicial. Mas tinha uma grande preocupação de juntar o som e a luz. Para ele eram elementos determinantes. Normalmente isto não está sequer na parte pedagógica do António Pedro. Ele não fala nisto nem no pequeno tratado de encenação, nem nos cadernos no Amador de Teatro. Falava com os seus atores, falava com os seus técnicos, falava com aqueles a quem ele achava que existiam mais preocupações presentes para o fazer. E eu só mesmo pus roteiros, que é como se chama em teatro, os roteiros de cada um dos espetáculos é que cheguei a conclusões. E já agora conto, já que há bocado avancei com o Crime da Aldeia Velha, ligado com o Crime da Aldeia Velha, peço imensa desculpa, com o Morgado Fafo Amoroso, era o que eu queria dizer. Ele também fez o Crime da Aldeia Velha, mas esta situação, porque o Morgado Fafo Amoroso está ligado aqui à Foz, grande parte das cenas são passadas na Foz, nós estamos na Foz e eu vou usar este como um dos grandes espetáculos que ele fez. Os ensaios começaram a decorrer cerca de 3 semanas antes da candidatura de Humberto Delgado a Presidente da República. Candidatura essa que foi viciosamente derrotada na Secretaria, na burocracia, por então chefes deste país, digamos assim. E o Pedro já tinha perspectivado que toda a sequência seria feita com uma luminosidade que se aproximasse dessa contestação precisamente que pairava nas cabeças dos portugueses. E, sobretudo, naqueles que ansiavam que Delgado viesse a ganhar. E a cena final, que ele simbolicamente, ao transformar em farsa uma comédia do Camilo Castelo Branco, aparecia um ator no fim que trazia a palavra fim na mão, que era o Batista Fernandes. Depois, mais tarde, como a peça esteve quase 5 anos em cena, vários outros atores acabaram por desempenhar esse papel e mostrava ao público fim. E, imediatamente a seguir, todo o palco ficava vermelho. Era a ideia de uma eventual vitória que o Pedro tinha do general Humberto Delgado naquela contenda com o Américo Tomás, especificamente. Obviamente, a meio dos ensaios, sabe-se que, entre aspas, o Humberto Delgado perdeu. E, portanto, os atores, de uma maneira geral, mais próximos de uma certa atividade de esquerda da época, passa a expressão, foram ter com o António Pedro, nomeadamente a Dalila Rocha, o João Guedes e o Vasco Lima Couto, foram ter com o Pedro dizendo o vermelho, porquê? Ao que o António Pedro respondeu uma célebre frase: não foi hoje, será amanhã, mantém-se o vermelho. E, portanto, essa imagem continua a surgir como a imagem final do Morgado Fafo Amoroso. Durante este período, eu já devo ter quase a meia hora atingida, não? Durante este período, obviamente, ele passou por muitas mutações. E uma das mais importantes é que o teatro dele, o teatro que ele quis mudar em Portugal, foi não só numa opção estética, como foi também numa opção política. O António Pedro passou os últimos 11 anos da sua vida, e isto não há que negar, e isto não há que retirar da minha intervenção, como uma pessoa próxima do Partido Comunista Português, a quem doava
sistematicamente, mensalmente, donativos, como muitos outros que depois viriam a tomar atitudes diferentes após o 25 de Abril o fizeram também. Mas não só isso, como inclusive chegou a ir de Porsche, por exemplo, levar o Ângelo Veloso à fronteira de São Gregório, num sítio que eu também conheci, e tenho a impressão que está aqui uma outra pessoa que também o conheceu na sala, pelo menos, que era uma passagem sobre umas pedras, em que a única coisa que havia era que tirar os sapatos, puxar um bocado as calças para cima e atravessava-se para o outro lado o rio Minho com alguma facilidade. O Pedro tenta juntar todas estas facetas, mas começa a entrar em choque, tudo isto clandestinamente. Os seus grandes amigos, por exemplo, José Augusto de França, seu sócio na editora Confluência, não o sabe. O França escreve no catálogo de 1979, no catálogo da grande exposição de homenagem ao António Pedro, que foi feita em Caminha, depois no Soares dos Reis, no Porto, e depois na Gulbenkian, em Lisboa, escreve esta monstruosidade. Em 55, o Pedro escreveu uma autobiografia que deu ao professor Lopes de Oliveira, ao professor Lopes Almeida, para a grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Nessa autobiografia, ele dizia que se interessava e tinha tempo para tudo, menos para a política, que não o interessava. E o França levou isto à letra. Claro está que a política que ele passou a fazer a partir de então era uma política clandestina e uma política em que os seus grandes amigos, muito mais próximos do Partido Socialista, daquilo que viria a ser o Partido Socialista do que propriamente o Partido Comunista, passaram a encolher-se, fugiram a ela. O Pedro é, acima de tudo, isto para finalizar, um homem que tenta, primeiro, fazer do teatro, utilizar do teatro, sobretudo, dois géneros muito importantes, a farsa e a tragédia, que ele considerava os géneros mais importantes da atividade teatral. Primeiro, os mais intelectuais, segundo, simultaneamente, os mais facilmente que atingiam os públicos em geral. Segunda questão que ele considerava como extremamente importante, unindo as pessoas, digamos, em volta disto, criar uma nova corrente que demonstrasse efetivamente que o encenador era a figura central do espetáculo. E, portanto, ele aparece nessa figura do encenador. Terceiro, e para terminar, já tenho aqui só um minuto, já há cerca de dois que me foi colocado aqui. Para terminar, gostaria de lembrar também uma outra coisa muito importante da atividade do António Pedro, sobretudo entendem-no as pessoas que fazem ou fizeram teatro. Teatro com um mínimo de dignidade, teatro sem, digamos, a leveza com que normalmente é feito pelo teatro de amadores, que é a importância de toda esta unidade das diferentes vertentes que o compõem, numa só, em que estivessem envolvidas pessoas diferentes. Pelo percurso histórico do António Pedro, que eu apenas fui um bocadinho por alto, aqui, digamos, descrito, embora muito, lamentavelmente, muito curto, ele era um homem que sabia muito de cenografia, era um homem que sabia muito de figurinos, que sabia de luz, que sabia de som, que sabia de adereços, que sabia, enfim, das diferentes vertentes que o teatro tinha nessa época. E que sabia, inclusive, utilizar o cinema como chegou a utilizar. Mas cinema, ainda numa cópia de 8mm na época. Mas a verdade, quer dizer, é que sabia tudo isso, mas ficava por querer pessoas, outras pessoas, que tomassem conta de cada uma dessas áreas. Precisamente porque o espetáculo teatral é um espetáculo de conjunto, sob a direção do encenador, sim senhor, mas simultaneamente um espetáculo que possa utilizar, unir
todas as diferentes vertentes daqueles que estão a fazer o espetáculo teatral. Fico por aqui, porque acho que não tenho mais nada. Eu não vou fazer o que tinha pensado, ou seja, não vou ser académica. Vou pegar aqui nas palavras do meu colega de mesa e dizer que, de facto, na obra de António Pedro há um cruzamento de todas as artes em que, provavelmente, o teatro é, digamos assim, a arte maior. Aprecio na obra de António Pedro, sobretudo, a heterodoxia, porque essa heterodoxia não é isenta, digamos assim, de sinceridade, e aprecio também o tumulto que, de certa maneira, aparece entroncado em práticas psicológicas, fisiológicas, psicanalíticas, etc. Não nos podemos esquecer que ele foi influenciado pelo mecanismo das vanguardas europeias que antecederam a Segunda Guerra Mundial e que, por isso, há também nele, em António Pedro, uma certa tendência para a teoria do mau gosto que reivindica o monstruoso e que reivindica o grotesco, uma outra forma de fazer contestação. Eu tinha aqui um texto enorme, que se o lesse toda a gente adormecia e, portanto, não vou ler. Mas vou-vos apenas dizer, e para cumprir os 10 minutos que o Zé me deu, vou-vos apenas dizer que me chegou às mãos um poema interessantíssimo que começou por fazer parte do espólio de um belga e que depois foi parar às mãos de José Augusto de França, que o cedeu para que se fizesse um estudo. E o interessante que há nesse poema, que está em francês, chama-se Annuaire Confidentiel, o interessante é que é um poema praticamente plástico, onde aparece atualizada uma ideia de vanguarda, ideia essa que está plasmada em toda a sua obra plástica, maiormente naquele quadro que tem ali projetada. Quer dizer, quer a obra plástica, quer a literária, usam da provocação, usam da agressividade, do insólito, da irreverência, mas, de qualquer maneira, não pospõem definitivamente uma perspectiva místico-simbólica que me atrai sobremaneira. O poema, que eu não vou ler, e que já vos disse chamar-se Annuaire Confidentiel, também vos disse já que era um texto inédito, é um texto para mim interessantíssimo, eu fiz um estudo que publicarei, é interessantíssimo porque ele se sobrepõe justamente à imagem que está ali projetada. Esta sobreposição não tem nada a ver com uma sobreposição de datas, portanto, não foi uma coisa datada, não foi nada do género, eu vou fazer um desenho para ilustrar ou para servir de base a um poema que foi escrever. Não, é algo de intuitivo. Há aqui uma associação de duas realidades, há aqui dialogismo, há aqui um certo analogismo ligado até a um desconcerto, já me vais mandar calar, é um desconcerto semântico, quer dizer, o poema, interessantemente, afasta-se do automatismo psíquico que era próprio, digamos assim, do surrealismo, para transmitir a abjeção, para transmitir a angústia através de determinadas enumerações caóticas que depois são vertidas ali também no texto, no texto plástico. É um poema todo eleivado de um tom metafórico que assenta em determinados modelos idiosincráticos que têm a ver com o percurso do abjecionismo, do estás-me a roubar, ó Zé, estás-me a roubar. Pronto, então eu passo já
Este poema, como vos disse, é metafórico, ele faz-me perder a cabeça. Portanto, há nele a dor, há nele a doença, o desespero, a morte, e se eu vos projetasse o poema, veriam isso com certeza em determinadas expressões que aqui não vou ler. Este poema faz-me pensar na metáfora literária, mas só enquanto ponta de um iceberg que depois me levaria a cogitar sobre a metáfora conceptual, algo que eu não vou fazer porque vou passar rapidamente ao desenho, para vos dizer que de facto é no corpo que tudo vai confluir e é do corpo que tudo vai emanar. Ele é, em meu entender, o protagonista de todo o percurso vital de António Pedro. Isso está patente no Annuaire Confidentiel e também noutros poemas que eu poderia aqui, noutros textos que eu podia aqui citar, como o protopoema da Serra d'Agra, que remete, por exemplo, para um texto que é a Dança de Roda, ou etc. Bom, mas interessa-me sobretudo o que está projetado, que é o Crachat Ambi, e que, no fundo, lá temos nós, esta pintura surge enquanto complemento da escrita e da escrita do tal Annuaire Confidentiel de que vos falei. De certa maneira, mostra-se aqui que o sensível se sobrepõe ao inteligível, até porque há aqui uma sobreposição e uma multiplicidade de imagens insólitas e provocatórias e eu direi mesmo abjetas. Penso que os dois textos descobrem uma determinada inquietude, denunciam determinadas convenções que tentam ao mesmo tempo a regeneração do imaginário. Eu penso que a pintura que está projetada, que anuncia o surrealismo de António Pedro, e nela surge o informe, o humano transformado em carne, cruel e violenta, uma certa desumanização essa que também está patente no poema de que vos falei. Pouco me importa, neste caso, se o desejo sexual é no texto pictórico muito mais latente e muito mais obsessivo que no texto linguístico.